Amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que fala sobre as qualidades do líder e o chamado ao discipulado. O texto base da nossa lição encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Carta essa que nós vimos estudando aí desde o início desse trimestre, né? Que trata do discipulado, do legado do apóstolo Paulo ao discípulo amado dele lá, que era o Timóteo. Qual o objetivo da nossa lição? Compreender que o discipulado produz maturidade espiritual e que liderança espiritual é fruto de um caráter moldado pela palavra de Deus e evidenciado pela vida. Né? À medida que a gente conhece a palavra e a gente deixa que Deus nos transforme, que o Espírito nos transforme através da palavra, nós vamos mudando a nossa personalidade e nos tornando mais daquilo que a gente prega. Então o nosso testemunho ele vai aparentar, né? Quais as ideias que nós vamos trabalhar nessa lição? Primeiro, Paulo apresenta qualidades que revelam caráter e a vida de um discípulo, evidenciando crescimento pessoal e responsabilidade no serviço cristão com fidelidade e integridade. Então, são qualidades que o líder espiritual, o pastor, o presbítero, né, o episcopo, ou seja, todos são um, né? São vários aspectos de um chamado, de uma vocação. Ele evidencia essas qualidades que são apresentadas aqui por Paulo no texto e que nós vamos trabalhar aqui nessa lição. Elas evidenciam o quê? Evidenciam o crescimento pessoal do líder, né, do discípulo, e a responsabilidade no serviço cristão com fidelidade e integridade. Então não basta ser um líder, né? Mas tem que ser um líder fiel e íntegro. Também vamos estudar a respeito que os líderes eles devem ser exemplo de vida e ensino. Para quê? Para fortalecer a igreja e preservar a doutrina, né? O líder ele tem que praticar aquilo que ele ensina, praticar aquilo que ele prega, né? Tem que ficar evidenciado na vida dele, o tempo que ele gasta em ensinar o próximo a caminhar nos mesmos moldes, no mesmo caminho de Jesus, sendo também um discípulo, ok? Isso faz com que a igreja preserve a sua doutrina e cause amadurecimento cristão. Muito bem. No discipulado cristão, aqueles que são discipulados não só são instruídos a seguirem a Jesus, mas também a liderarem outros nesse caminho, né? A gente começa ali sendo discipulado, a gente começa praticando aquilo que a gente aprende, né? A gente passa a viver aquilo que a palavra nos ensina, e aí a gente posteriormente também compartilha da graça com outros, né? E passam a ensinar, e aqueles que passam a ser ensinados, conhecendo, vão caminhando pelo mesmo caminho que os líderes lhes apresentam. A saúde espiritual da igreja depende da integridade dos seus líderes. Então os líderes da igreja devem ser íntegros. Nós vamos ver essa questão aqui no nosso estudo, tá? E o discipulado se expressa em caráter, relacionamentos e testemunho público. Paulo está mais interessado em quem o líder é do que naquilo que o líder faz. Então entramos no primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre o quê? O que significa episcopado. Episcopado significa supervisor, guardião, zelador. O episcopado não é um cargo, o episcopado é uma vocação, é um ministério, é um chamado. E um ministério que é concedido pelo Espírito Santo de Deus. Todo o ministério, toda a vocação na Igreja de Jesus, ela é concedida pelo Espírito Santo de Deus com o fim de edificar, desenvolver, crescer e expandir o reino de Deus.
Então, cada vocação ela deve ser respeitada. Por quê? Por conta de que isso é dado pelo Espírito para que a igreja se desenvolva e tenha uma saúde espiritual, ok? Existem outras funções também exercidas pelos líderes espirituais, outros termos que também são usados juntamente com o episcopo, né, com o bispo, que é presbítero, que se refere a uma outra característica da inteligência, da sabedoria, da maturidade espiritual, e o pastor, né, que trata ali de quê? Trata de proteção, alimento espiritual, né, de cuidado. O pastor ele cuida, ele da ovelha, ele alimenta a ovelha, ele protege a ovelha. Então, tanto episcopo, o bispo, presbítero quanto pastor não são cargos e funções diferentes, são características de uma mesma vocação, de um mesmo chamado. Então, o líder espiritual, o pastor, ele é um presbítero, porque ele tem conhecimento, tem sabedoria, não é um neófito, é um homem experimentado na vida espiritual, no conhecimento da palavra. O bispo é um administrador que cuida das coisas de Deus, da obra, do culto, da igreja, né? da estrutura eclesiástica. E o pastor, que é aquele que alimenta espiritualmente, aquele que cuida da ovelha, aquele que consola, aquele que alimenta, aquele que protege a sua ovelha. Então são outros nomes, são sinônimos, né? A gente vai ver isso em outro texto lá, como Tito e outros textos, em Atos. Então são outros títulos que o presbítero, que o pastor ou o ancião ele tem, entendeu? São características de uma mesma vocação, de um mesmo chamado. O episcopado é a responsabilidade de um discípulo maduro e espiritualmente que deve exercer cuidado espiritual, deve exercer supervisão da doutrina, exemplo de vida, disciplina eclesiástica, ensino da palavra. No contexto discipulado, o episcopado deve ser compreendido como estágio avançado da maturidade cristã, ou seja, aquele que se desenvolveu espiritualmente, amadureceu espiritualmente, se entregou ao serviço, ao chamado, à sua vocação e, sendo maduro e compreendendo que existe uma obra para ser feita, ele se dedica a aceitar o encargo da liderança espiritual da Igreja de Jesus e assim ele cumpre o seu chamado, a sua vocação. O segundo tópico da nossa lição fala sobre o desejo legítimo de liderar. Não é errado querer liderar a Igreja de Jesus Cristo, ok? O desejo de uma liderança no Senhor deve ser diferenciado de uma ambição egoísta. O líder da Igreja de Jesus, ele não quer poder, ele não quer ser influente, ele não quer ser ovacionado, glorificado, honrado, elogiado, não. Ele quer servir a Deus, né? Ele não tem a ambição de poder, mas a liderança espiritual, ela é uma responsabilidade que é dada por Deus a um discípulo maduro. É o desejo de servir intensamente a Deus através do cuidado das pessoas, e não apenas para alcançar uma posição de influência. Você quer ser pastor para quê? Para poder cuidar da Igreja de Jesus, para ensinar a palavra, para poder orientar as ovelhas e guiá-las e conduzi-las no caminho do Senhor, para preservar a doutrina do Senhor, combatendo as heresias, combatendo as difamações caluniosas, combatendo as falsas profecias. Sim, aí você tem um desejo. Não, eu quero ser pastor porque o pastor fala na frente, lá no púlpito, porque o pastor recebe homenagens, porque o pastor recebe homenagens no dia do pastor, porque o pastor tem os lugares de preferência em ocasiões especiais. Isso não é motivo, né? O motivo é servir a Deus no cuidado das pessoas, no alimento espiritual. E aí Paulo vai trabalhar essas questões, né? O chamado para a liderança não surge da noite para o dia.
Um líder não pode ser um neófito, alguém que acabou de entrar, alguém que acabou de aceitar Jesus, alguém que acabou de conhecer a igreja de Jesus, que ainda não foi preparado, que ainda não viveu experiências com Cristo. Não, deve ser essa vocação, ela tem que ser despertada e discernida ao longo do discipulado, né? Ali do acompanhamento, né? O que vai evidenciar esse chamado ao longo do tempo? O amor à palavra, o desejo de ensinar a palavra, o amor pelas pessoas, de querer que elas sejam alcançadas pela mesma graça e misericórdia que te alcançou, o desejo de cuidar dessas pessoas para que elas não se desviem, o amor à igreja e a responsabilidade de zelar pela igreja, o zelo à igreja de Jesus. Quando um líder espiritual ele fracassa, quando o líder espiritual cai, ele traz dano ao evangelho, ele traz mais fama ao evangelho, ele prejudica o desenvolvimento da obra de Deus. Então um líder ele não pode ali ser alguém que não tem uma maturidade espiritual forte para poder exercer esse ministério. Quem tem o desejo sincero de liderar a obra de Jesus vai buscar crescer em maturidade, em sabedoria e obediência a Deus. Ok? O líder ele é alguém que amadurece espiritualmente, que adquire sabedoria, que adquire maturidade e que é obediente à palavra de Deus, à palavra do Senhor. E por fim, chegamos no terceiro tópico da nossa lição, né? Que é o quê? As qualidades do bispo, pastor e presbítero. Por que bispo, pastor e presbítero? Porque os três, como dizemos aqui, são sinônimos, né? São referidos em textos diferentes como sendo a mesma vocação. A vocação do pastor, do presbítero, do ancião. O pastor ele tem que ser bispo, ele tem que ser presbítero e ele tem que ser ancião. Então ele tem que cuidar das ovelhas, ele tem que zelar pela doutrina, ele tem que orientar, ele tem que proteger e alimentar espiritualmente as ovelhas de Jesus. Não é isso? Os requisitos para ocupar a posição de liderança na igreja, e aqui no caso está mais ligado à questão do pastoreio, exigem mais excelência moral do que intelectual. E quais são esses requisitos? Tá? São irrepreensibilidade, o líder deve ser irrepreensível, fidelidade conjugal, o marido de uma só mulher, que cuida da sua família, que respeita a sua esposa, que cuida da sua esposa com carinho, valorizando-a, amando-a, né? Com todo o respeito que lhe é devido. Prudência, aquele que é prudente, não é aquele cara impetuoso, aquele cara aquela pessoa intempestuosa, né? Imprevisível. Não, tem que ser prudente, olhar as coisas com prudência, com sabedoria, com cuidado. Tem que ser hospitaleiro, tem que receber as pessoas, tem que abrir o coração e a casa para as pessoas. Aptidão para o ensino. Tem que estar apto a ensinar a palavra, tem que conhecer a palavra, tem que viver a palavra, estar apto para transmiti-las. Não pode ser dado ao consumo de bebidas alcoólicas que tiram a sua consciência, que prejudicam a racionalidade, que prejudicam a espiritualidade de forma alguma. Tem que ser pacífico, amável, não violento. Não pode ser apegado às questões materiais. Um líder não pode ser apegado à materialidade, né? Ao dinheiro, aos bens materiais, às ascensões de poder, nada disso, né? Tem que governar bem o seu lar, tem que ser respeitado pela sua família, tem que criar bons filhos, tem que ter o respeito da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Tem que ter maturidade espiritual, não pode ser alguém que acabou de entrar na fé, que ainda não tem intimidade com Jesus, que ainda não tem experiência com o Senhor. Não pode, tem que ter boa reputação na comunidade e na sociedade, que aqui fala sobre os de fora, né? Não só dentro da igreja, não só com os irmãos da igreja, mas com a comunidade que cerca, aqueles que olham para o seu líder e reconhecem a sua autoridade espiritual, e reconhecem e têm respeito pelo seu líder, pelo seu pastor, né? O bispo tem que ser alguém irrepreensível, irmãos, irrepreensível no conhecimento da palavra, no testemunho da palavra, no cuidado com as ovelhas,
no convivência com as pessoas do entorno do templo, onde a igreja de Jesus está inserida, na cidade, tem que ter uma boa reputação, tem que ser bem respeitado aonde ele quer que ele vá, ok? E entramos então no quarto tópico. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, né? Então, entramos no quarto tópico, que é as qualidades do diácono. As qualidades do diácono, elas são semelhantes ao do presbítero, né? Não a sua função, mas a sua qualidade. Elas têm que ser praticamente as mesmas, não é isso? Diácono é aquele que coopera com os que se dedicam à oração e ensino da palavra. O presbítero deve possuir qualidades semelhantes à do bispo, né? Irrepreensibilidade, fidelidade conjugal, ser uma pessoa pacífica, não dada à bebida alcoólica, de desapego material, uma pessoa que governa bem o seu lar, madura espiritualmente, com uma boa reputação. Então, semelhante ao bispo, assim também deve ser o diácono, né? E o diácono é aquele que coopera com o presbítero, com o pastor, né? O diaconato ele surge lá em Atos devido à necessidade das viúvas. Os apóstolos precisavam se dedicar à oração e ao ensino da palavra. Então não podiam ficar ali também tratando das questões sociais, das dificuldades sociais, do repartir da comida, do repartir das cestas básicas, etc, etc, etc. Então, a igreja institui o diaconato para quê? Para que dá esse apoio, para que os presbíteros, os apóstolos, eles se preocupassem apenas ali em alimentar o povo com a palavra de Deus e orar a Deus para que a igreja se desenvolvesse. Então, diaconato é isso, é aquele que coopera com o bispo, coopera com o pastor, coopera com o presbítero, entendeu? Esse é o diácono. O diaconato é um chamado honroso e sua vida deve inspirar outros a servirem com alegria e reverência. Não é isso? O diácono ele não deve ser aquele indivíduo na igreja que cria divisão na igreja, que fica criticando o pastor, que fica criticando os ministérios, que fica criticando os irmãos. Não, mas deve dar um bom exemplo, alguém que apoia o trabalho da igreja, alguém que faz a igreja crescer, alguém que é respeitado pela sua lisura, pela sua integridade, alguém que está ali para inspirar os outros a serem reverentes como ele, a serem alegres como ele e fazer com que a igreja se desenvolva caminhando para a palavra e não deixe de atender cada um de acordo com a sua necessidade, ok? Concluindo, irmãos, liderança cristã é menos sobre posição e mais sobre disposição para servir. Ou seja, quem quer ser líder na igreja precisa estar disposto a servir, né? A servir, a se dedicar, a dar o sangue, a gastar tempo, a se importar, a cuidar. Então, quem quer servir a igreja de Jesus, ele tem que estar ali pronto para servir. É mais sobre disposição para servir do que posição, ok? Como igreja, devemos cultivar uma cultura que valoriza o discipulado profundo, a liderança íntegra e o pastoreio fiel. Então, a igreja de Jesus ela tem que ter no seu líder alguém que discipula, que ensina, que cuida, que protege, alguém que tem uma vida íntegra, alguém que pastoreia dentro da palavra, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Todo discipulado maduro deve conduzir naturalmente a um nível de liderança, pois todo discipulado frutífero se tornará todo discípulo frutífero se tornará um discipulador de outros. É isso? Então, a igreja ela tem que investir no discipulado, ela tem que desenvolver e despertar liderança para as necessidades da igreja, né? Para que o discípulo que hoje vem aprendendo, vem sendo ensinado, amanhã também se torne um discipulador e venha fazer pelo próximo aquilo que foi feito por ele no início da sua caminhada cristã, ok?
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.